Daqui a pouco, menos de um mês, Adilino de Sá Rocha estará completando 90 anos, isto é, no dia 20 de julho próximo de 2022. Exatamente. E é um cidadão afável, respeitado, um oeirense quatro-costado, e tem muito a dizer sobre sua vida, sobre a cidade, sobre amigos. E vamos iniciar essa entrevista procurando saber do Adilino quem foram os seus pais. Meu pai foi Augusto Rocha Neto, nascido aqui no município de Oeiras, origem de família portuguesa. Se instalaram primeiramente em Jerumenhas e Bertolínia e a região de atualmente Floriano, mas o pai dele era criador de gado e se estabeleceu aqui na Data Serra do município de Oeiras, onde ele nasceu em 20 de abril de 1893. Quando o rapaz ele foi trabalhar em Fortaleza, numa loja de um parente dele, em Fortaleza, para estudar e trabalhar. Aí depois de algum tempo retornou, não quis ficar mais em Fortaleza, retornou à sua origem, que era a Fazenda Mucambo da Data Serra, próximo hoje a essa cidade de Santa Rosa, que também pertencia. Santa Rosa foi a antiga Fazenda Patos, do Dr. Benedito Martins, antigo juiz de direito desta cidade. E meu pai, depois de alguns anos, aí veio morar em Oeiras, na cidade, na sede. Aqui ele constituiu família, casando-se com a minha mãe, Antônia Martins de Sá, conhecida por Doninha Sá. Posteriormente, com a acréscimo do sobrenome do meu pai, passou a chamar-se Antônia Martins de Sá Rocha. Casaram-se e deste casamento eles tiveram 6 filhos. Aliás, 7, porque o primeiro morreu e coincidentemente na época, que era o filho mais velho, no dia minha mãe teve um trabalho dificultoso para o parto, não tinha médico na cidade, e aí meu pai pediu para Floriano, para o Dr. Sebastião Martins, que era parente dele, inclusive autor do primeiro livro genealógico da família Rocha. O Dr. Sebastião Martins mandou o médico para vir assistir o parto da minha mãe aqui. Chegando na cidade, hoje, que era povoado, hoje cidade de Nazaré, o rio Piauí estava em cheia, na época do rio transbordando, quando era uma fubica, naquele tempo chamava o carro, era uma fubica, era um automóvelzinho com capota de lona, essas coisas. Aí quando terminou de passar o rio, a ponte era de madeira, né? E aí que a ponte caiu, né? Logo depois que passou. Ele veio, fez o parto. Infelizmente o primeiro filho nasceu morto, mas minha mãe escapou. Daí depois foram 6 filhos, 3 homens, 3 mulheres. Eu sou o terceiro. O primeiro na Tércia, nascido em 1926. Em seguida veio o meu irmão, o homem mais velho, o Djalma, que formou-se em engenharia posteriormente, nascido em 1928. Eu fui o terceiro, nascido em 20 de julho de 1932, na Praça da Vitória, hoje onde é a residência da familiar de Miguel Reis. Nasci ali, os 3 primeiros. Aí, posteriormente, como meu pai era comerciante, estabelecido ali na Praça Visconde da Parnaíba, na esquina, o prédio pertencia
pertencia a um desembargador, eu não me recordo o nome dele agora, no momento. Eu sei, mas no momento estou esquecido. E aí meu pai, ele ia vender a residência lá, e meu pai preferiu, porque já era inquilino da esquina, do ponto comercial, vendeu a casa da Praça da Vitória e adquiriu aquela área toda ali que hoje pertence à família Rocha. Daí meu pai, posteriormente, como comerciante, e era um homem muito popular, muito dado ao povo, tinha conhecimento geral com a população, da cidade e do interior do município. Ele foi escolhido aí entre os amigos, que ele tinha um grupo de amigos na cidade, para ser candidato a prefeito em 1935. E foi eleito, foi a primeira eleição que ele participou e foi eleito. A esta época a cidade não tinha ainda luz elétrica. Era iluminada com iluminação de lampiões. As praças eram iluminadas com lampiões. E aí ele encarou esse problema para resolver o problema de luz na cidade. Resolveu, aí comprou um motor a lenha. Esse motor veio da Alemanha. Inclusive, o próprio técnico que fez a montagem era o senhor Guilherme, eu não me lembro o sobrenome, alemão. Ele foi quem veio montar essa máquina em 1937. Para essa máquina chegar aqui foi o maior problema, porque não existia nem transporte, caminhão. E aqui em Oeiras só tinha um caminhão pertencente ao senhor Sebastião Nunes, irmão do Major Doca Nunes, do Coronel Benedito Nunes. Era muito amigo do meu pai, foi quem foi, o motor veio pelo Rio Parnaíba até Floriano e de lá transportado para cá. E foi inaugurada, foi feita a instalação toda da rede elétrica na cidade, e o motor instalado hoje na antiga rua ali, José Sérgio, aqui nesta cidade. E a inauguração foi feita em 7 de setembro de 1937. Foi quando foi inaugurada a primeira luz aqui em Oeiras. Aí meu pai exerceu o mandato... Mas fazendo um parêntese, qual é você tem memória dessa inauguração? O que houve? Qual foi a programação, você sabe dizer? Segundo o seu tio Amadeu Macedo Reis, ele sempre dizia para mim, que eu era meu compadre, aliás, que eu sou padrinho de uma filha dele. Ele me dizia: compadre, a maior festa que eu já participei aqui na cidade de Oeiras foi a inauguração da luz em 7 de setembro de 1937. Foi uma festa que teve oportunidade de todas as classes da cidade de participar, de criança aos mais velhos, né? Mas constava de quê, por exemplo? Constava de uma festa popular e com o festejo, com banda de música. A música nesse tempo era a Jaz Arrebenta Rochedo, era com a maestria de Benedito Feitosa, era o maestro da banda. E o senhor Benedito Carmo, a família Carmo, onde eram 4 músicos só dessa família, né? Quais? Os médicos, os músicos eram o Benedito, o Davino, filho, o Benedito que era o patriarca, né, da família. O Davino, o Davino tocava o contrabaixo, né? O Benedito também era o outro contrabaixo. O Aldemar, Piston. Levi, Piston. O Batata, que eu não me lembro o nome, que era conhecido só por Batata, clarinete. Eram 5 músicos, só dessa família. Mas você fala aí em... o nome da banda é Jazz
Arrebenta Rochedo. Mas por que esse nome? Em homenagem já ao meu pai, que foi o fundador da banda, né? Quando foi que ele criou essa banda? Essa banda foi quando ele foi prefeito, que ele instalou essa banda. Ele assumiu a prefeitura em 36. Em 30, foi, 30, eu não me recordo bem, que a eleição parece que foi em 35, mas ele foi deposto com o golpe getuliano de 1900 logo após a inauguração da Lua, em 38. E aí foi nomeado interventor no Piauí o doutor Leão das Melo, e tinha como secretário dele lá o doutor Cromwell, que era irmão do Coronel Orlando, e aí exigiu do doutor Leão das Melo que nomeasse prefeito o Coronel Orlando, né, que foi nomeado. Aí meu pai foi deposto nesse tempo. Só passou dois anos e pouco como prefeito, o primeiro mandato. A corrente partidária que seu pai liderava, ele apareceu, surgiu, pelo que se sabe, substituindo o intendente desembargador Cândido Martins, que era tio da minha mãe. Que era tio de sua mãe. Isso foi um rompimento, resultado inclusive desse movimento revolucionário de 30, comandado por Getúlio Vargas, que subiu o poder e se estendeu por longos anos. Até 1945. E quem participava também desse movimento, que era adepto do seu pai nessa corrente partidária? Era um grupo de amigos muito solidários. Dentre eles, eu vou citar alguns que me recordo no momento. Zé Nogueira Tapiti, seu avô Joel Campos, Pedro Ferreira de Souza Martins, Pedro Amador Martins de Sá, meu tio, José Martins de Sá, Miguel Oliveira, Dr. Raimundo da Costa Machado. E tantos outros, e outros líderes no município. Manuel Ribeiro de Almeida, Sebastião Ipiranga, Sebastião Nunes, aqui na região de hoje de São João da Varjota, Lourenço Barbosa Castelo Branco, também na região de São João da Varjota, Batista Siqueira, na região do Tatu. São Francisco. São Francisco era São Francisco. Sebastião Barbosa, São Francisco, e Sinobilino Carvalho em São José do Peixe, Clementino Martins e José Rodrigues em Santa Cruz, Chiqueza, Gregório, os irmãos Chiqueza, Gregório e Casé Santos, também na região de Santa Cruz, e mais alguns outros que eu não me lembro no momento, mas o grupo era maior e era muito coeso e solidário. Mas eles se despontaram na política, essas pessoas nominadas, e quem à época fazia oposição a esse grupo era liderado pelo Coronel Orlando, desde o início do século XX. Sim, o grupo era dominado pelo Coronel Orlando, mas para mim, o verdadeiro líder do outro grupo era o Dr. João Carvalho, irmão do Coronel Orlando. Esse que era o chefe político mesmo, popular, era ele mesmo. O Coronel Orlando era quem mantinha a política, mas o comandante da política em si mesmo era o Dr. João Carvalho, que era um homem também muito popular. Aqui, bem quisto, um homem muito bom.
E o seu pai, quando surgiu a ditadura getulina, foi deposto. Foi. E assumiu o coronel Orlando, como você disse. De 1938 até 1945, com a queda de Getúlio, quando foi derribada a ditadura naquele tempo que Carlos Lacerda fez aquele movimento no Brasil, e com a queda da ditadura. Aí, depois foi instituída a nova Constituição no Brasil, e aí foi decretada a eleição em 1948. E novamente foi indicado o meu pai para candidato novamente a prefeito. E aí, naquela época, ele foi candidato contra um cunhado dele, que era genro do coronel Orlando, que era o meu tio Artaxerxes Martins de Sá. E aí, nesta eleição, até considera-se, pelo o número de eleitores da época, que era mais resumido naquele tempo, não votava analfabeto e tudo, e o eleitorado era mais resumido, foi considerada a maior vitória até hoje alcançada, que foi de 2003, na época, no eleitorado de 5 mil e poucos eleitores. Na época, o juiz da cidade que presidia a eleição era cunhado do meu pai, e ele não pôde fazer a coisa. Veio um juiz de Teresina para fazer a apuração. Houve até um caso... Qual é o nome do juiz? Eu sei, mas no momento não estou lembrado. Só me lembro só de uma passagem que durante a apuração, ele dizia: e aqui parece que só tem voto Rocha Neto, Rocha Neto, Rocha Neto. Ele disse: eu não vejo nenhum. Não, mas o que eu sei, e conversa aí de pessoas mais velhas, é que foi o juiz Vaz da Costa, né? Parece que era. Não me lembro mais, não recordo. Ele teria dito: quanto mais arroz, mais a rocha. Exatamente, foi isso que ele dizia mesmo. Aqui só dá a rocha, parece que quanto mais arroz, mais a rocha, né? Bom, mas o seu pai também foi um dos fundadores da Associação Comercial de Oeiras, a Indústria e Agricultura, que foi uma ideia do coronel Orlando Carvalho. Foi, exatamente. Foi. E como era a convivência dos grupos políticos antagônicos aqui? Bom, aquela época, a política chegava assim, às vezes, a uns extremos, que as pessoas ficavam assim, quase separadas, isoladas. Tinha um grupo, quando foi instituída depois a ditadura, com a nomeação do coronel Orlando, aí já foi criada a banda Santa Cecília, que era em rivalidade com a outra banda Arrebenta Rochedo, e em tudo era assim, as famílias ficavam divididas, a política era muito assim, separatista, né? Aquela época. E a gente, quem vivia num grupo, não participava de nada do outro, era uma coisa extremada. Mas aí depois, com a queda da ditadura, aí meu pai foi novamente escolhido para ser candidato e foi novamente... Não, aí ele foi eleito, como eu já disse, né? Aquela segunda vez, a prefeito, que passou o mandato. Aí veio a eleição de deputado, aí ele foi também candidato a deputado e foi eleito e morreu em 1952, depois de 2 anos como deputado. Morreu em Teresina e onde foi sepultado. Com o falecimento de meu pai, nessa época eu era estudante no Recife. Estava fazendo o curso científico e me preparando para fazer vestibular. Mas quando meu pai faleceu, o meu irmão mais velho já estava cursando o 5º ano de engenharia e o outro era mais novo, e aí tinha necessidade de uma pessoa para vir
tomar conta dos bens, poucos bens naquele tempo, né? Mas de qualquer maneira a gente tinha que preservar aquilo que ele deixava. E eu fui obrigado a deixar os estudos e retornei aqui para Oeiras com 20 anos de idade, de 20 para 21 anos de idade, voltei. Aqui chegando, aí novamente entrei na política, aqui comerciando e trabalhando também na pecuária, como comerciante, mas a gente, de qualquer maneira, todo mundo tinha que se envolver na política, era Bandeira. E com esse meu envolvimento na política, fui posteriormente indicado para ser candidato a prefeito, seguindo em 1958, seguindo a administração de Mário Freitas, que foi de 54 a 58. E eu fui eleito em 1959, o mandato de 59 a 62. Eu tinha 26 anos. Na época, naquela época eu fui considerado o prefeito mais novo do Brasil. Coincidentemente, Bill, quando eu fui à inauguração de Brasília em 1960, eu me empolguei muito com aquele movimento de Juscelino Kubitschek. Me tornei assim um fã ardoroso de Juscelino Kubitschek. E até gravei a frase quando ele desembarcou em Brasília para a inauguração, quando ele disse: "Deste Planalto Central, desta solidão que em breve se transformará em cérebro das altas decisões nacionais, lanço os olhos mais uma vez sobre a manhã do meu país e antevejo esta alvorada com fé inquebrantável e uma esperança sem limites no seu grande destino." Eu me empolguei tanto com isso, fiquei tão entusiasmado que me tornei um aficionado, um fã mesmo de Juscelino Kubitschek. Eu e Sebastião Benedito Portela, que também foi comigo essa vez. Sebastião, a essa época, se instalou na cidade de Anápolis. Eu fui para fazer uma visita a Sebastião em Anápolis, cidade muito progressista do estado de Goiás. Aí passei uma semana com ele lá. E lá tive uma visita de um repórter, né? Aí ele conversando comigo lá e indagando, o senhor é muito novo, ele diz, sua idade, ele diz 26 anos. Ele disse, já vi até o comentário, o senhor é o prefeito mais novo do Brasil e da cidade mais velha do estado do Piauí. Eu digo, exatamente, Oeiras, que é a cidade mata. Mas pegando a deixa, progressista, você foi o prefeito de Oeiras que reinstalou a usina elétrica já movida a diesel. Como era a situação daquela época? Coisas do destino. Meu pai inaugurou a primeira luz em 1937. Era um motor pequeno na época, que a cidade era menor, era um motor de 40 kVA. Já insuficiente. Quando eu assumi, a cidade já estava com a luz, só aquelas tochinhas de luz que não iluminava mais, não funcionava mais nada. O cinema já parado, que não dava mais, não dava. Aí eu fui obrigado a enfrentar o problema, né? Mesmo que meu pai enfrentou, eu enfrentei. À época já precisava um motor já com 200 kVA, né? E a gente não tinha condições. A renda da prefeitura era muito pequena. O maior rendimento da prefeitura era chamada cota federal, que o povo chamava até de dona cota. Era 1.500 contos na época. Eu saí daqui, a época era quando chegou a energia de Paulo Afonso, chegando no Nordeste do Brasil. Aí eu fui procurar um motor para que fosse suficiente para dar luz para ele. Saí com o mestre Manuel Teixeira, meu grande amigo, que foi meu pai que trouxe de Picos para ser o mestre da usina velha, né?
E ele foi quem me acompanhou para indicar qual era o motor. Nós fizemos um percurso aqui, passei, me ausentei da cidade, tirei até licença, porque era uma ausência de algum. Eu passava bem um mês fora. Andei naquele interior de Pernambuco todo procurando motores, aquelas usinas de açúcar que estavam recebendo energia de Paulo Afonso, que iam vender os maquinários. Aí não encontramos nenhuma que agradasse o mestre Manel, né? Que atendesse às nossas necessidades. Aí tivemos notícia de uma no estado da Paraíba, no município de Campina Grande. Na usina, eu me recordo até o nome, na usina de Bodocongó, era uma usina têxtil. Tinha adquirido um motor Atlas Imperial inglês muito recente. Era um motor seminovo de 200 kVA, cavalo de força. Aí o mestre Manel examinou o motor e disse: o motor é esse aqui, encontramos o motor que resolve o nosso problema. Aí fui me entender lá para ver se podia comprar o motor, entrar em entendimento de preço e tudo. Aí quando eu perguntei o preço, ele disse: 2.500 conto à vista. Aí eu digo: não posso comprar, eu só tenho 1.500 conto. Aí ele disse: eu não posso vender para a prefeitura, sem nenhuma garantia, eu não posso vender. Retornei naquela esperança, mas triste ao mesmo tempo, né? Porque não tinha conseguido fechar o negócio. E pedi um prazo a ele, disse: dou-lhe um prazo de um mês. Aí eu voltei, retornei à cidade com o mestre Manel. Aqui chegando, aí os amigos foram logo me procurar para saber do resultado, e aí, para não repetir a história, contei o que tinha se passado. E aí encontrei aqui um apoio que foi a minha salvação, que foi Mário de Alencar Freitas, que era um comerciante, assim, quase, que era o banco que a gente dispunha aqui. Nós não tínhamos agência de banco do Brasil, nem Nordeste, nem Caixa Econômica, não tinha banco nenhum. Nós tínhamos só um representante do banco aqui, que era o senhor Antônio de Pádua Carvalho, que era representante do Banco do Brasil, da agência de Floriano. E aí, conversando com o senhor Mário Freitas, disse: não, nós vamos resolver o problema, porque eu vou dar a garantia dos 1.000 contos que falta para se comprar o motor. E entrou em entendimento e fechamos o negócio. Para trazer o motor já foi outro problema, que é de dinheiro para trazer. Precisava uma carreta e eu não tinha condição. Aí eu tive que ir para João Pessoa para arranjar no beck de João Pessoa, lá no beck, para arranjar uma carreta para trazer. Chegar aqui não tinha ponto no Canindé para essa carreta passar. A outra renda da prefeitura na época era o pó da cera de Carnaúba. E aí foi preciso tirar uma quantidade grande de pés de carnaúba, de carnaubeiras, para poder passar essa carreta por dentro do rio, sem que não tinha ponte. Conseguimos com a maior dificuldade, rebocando essa coisa. Aí até que chegamos aqui. Aí foi obrigado a construir um novo prédio, porque o prédio onde funcionava a usina velha era um prédio antigo, do tempo do início da cidade. E aí o motor era muito possante e trepidava, dava uma trepidação grande, era arriscado desabar o prédio da usina. Eu fui obrigado a construir um prédio próprio, porque o motor trepidava muito. E aí eu fui construir numa área que a prefeitura dispunha, vizinha uma propriedade à margem da rodovia, essa rodovia que hoje é a Transamazônica, vizinha uma propriedade do seu avô Nato Reis, onde tinha um chafariz que foi construído do meu pai, chafariz de banheiros públicos, que ele construiu naquela época. Essa construção já se deveu do banheiro público, já em razão do Riacho Mocho, que já estava definindo já no seu percurso de água, né? Construção de 1950, quando o seu pai era prefeito. E aí eu construí o prédio novo, um prédio com paredes de vez e meia reforçado, com uma base também toda isolada,
Uma base com isolamento para evitar a trepidação. E então fui obrigado a fazer uma rede nova, uma rede elétrica nova, com fio todo de cobre, naquela época era tudo, o fio era todo de cobre. Eu me sacrifiquei muito com isso. Mas mesmo assim, enfrentei o problema, inauguramos a luz muito boa, tirei o meu mandato todo com a luz boa, voltei a funcionar o cinema, inclusive entreguei esse cinema a um filho adotivo do Dr. Costa Machado, que era o Carlos Wagner, que era um eletricista nato, nosso aqui, homem super dotado de inteligência. Inclusive, vou dizer até um detalhe sobre quando foi para inaugurar a luz. Eu contratei um engenheiro elétrico para vir fazer a instalação do motor, e lá, quando foi tudo pronto para instalar o motor, para fazer o teste, muita gente lá na sede da usina de luz. E aí quando o engenheiro... Eu levei seu Wagner comigo, o Carlos Wagner, que era um bioeletricista daqui da terra. Aí levei quando o seu Wagner disse para mim, tem uma ligação no quadro que não vai dar certo. Eu fiquei assim, eu digo, segura aí, seu Wagner. Aí quando o engenheiro disse, agora o senhor vai ligar a chave, era testar a energia na cidade, né? Aí quando eu peguei a chave que empurrei, a chave do quadro, aí não deu nada, aí o povo fez, aí foi uma tristeza, todo mundo. O Wagner já tinha me dito a coisa, eu digo, doutor, falei para o engenheiro, eu digo, doutor, esse meu amigo aqui é um eletricista aqui, nosso, aqui da terra. Ele me disse que observou aí na ligação do quadro, ele notou que tem um fio que está invertido. Ele se formalizou todo, o engenheiro ficou, não é possível, não sei o que. Não é possível, não admito. Aí eu digo, então o senhor veja aí como é. Ele olhou lá, não notou, não encontrou o defeito. Aí eu digo, o rapaz aqui, se o senhor quiser, ele pode me mostrar. Aí ele concedeu, aceitou. Aí eu disse, seu Wagner, você pode fazer? Ele disse, posso. Aí o seu Wagner disse, pois aqui, afasta aí tudo que eu vou fazer isso. Aí pegou um dos fios lá, tirou. O engenheiro até ainda disse, o senhor vai tirar esse aqui onde está o defeito. Aí tirou o fio ali, inverteu ali, ele disse, agora quem pegar aí está morto, ainda disse essa piada. Aí disse, pode levar a alavanca do quadro. Aí quando eu aprendi essa ideia, aí foi palma, foi foguete, foi uma animação na cidade. Aí, depois marcamos a inauguração oficial e tudo. E aí, eu fui cumprindo o meu mandato aí, com dificuldade, mas graças a Deus, eu acho que cumpri a minha missão. Primeiro porque o problema crucial era esse da iluminação pública. Depois enfrentei o problema também no hospital, que já era o único prédio que estava em construção, aqui mas era um prédio grande e as condições de cada prefeito que entrava fazia um pouquinho. Eu consegui ainda botar todas as portas e janelas, fui eu que botei. Aí construí ainda aquele prédio onde funciona hoje o Visconde da Parnaíba. Deixei o prédio totalmente pronto, já foi inaugurado pelo meu sucessor, Juarez Tapiti. Mas o prédio do Colégio Visconde da Parnaíba foi bancado pelo próprio município ou foi o convênio? Foi o próprio município que eu consegui, mas consegui uma pequena ajuda conseguida pelo deputado Laurentino Pereira Neto, que era deputado federal, me deu uma ajuda nesse lá. Mas eu adquiri o terreno, que já era de particular, e construí o prédio, deixei no ponto de inaugurar. E Juarez fez a inauguração. De quem era o terreno lá? O terreno era de Mário Freitas. Foi adquirido de Mário Freitas também. E
encarei também o problema de calçamento. Eu calcei aquela rua Coronel Mudiscar, que era a antiga rua do hospital. Calcei ela até a Visconde da Parnaíba, passei a Visconde da Parnaíba, calcei a Getúlio Vargas, até o limite da residência de Assuero Rego, calcei a rua Coronel Luiz Rego, saí até a esquina do seu avô, Natur Reis, na Praça da Vitória. Esse calçamento foi feito todo por mim, com uma equipe que eu consegui em Juazeiro, com pedra toda paralelepípedo, toda medida num tamanho único, as pedras. Você falou aí a respeito das dificuldades que você inclusive enfrentou para restabelecer a energia elétrica na cidade. Mas é sabido também que houve, durante o governo antecessor seu, que foi o prefeito Mário Freitas, uma ideia que surgiu, se debateu, inclusive repercutindo na Câmara de Vereadores, da possibilidade, no Rio Corrente, o município fazer uma represa para fazer uma usina elétrica com as águas. Você sabe algum detalhe nesse sentido? Não, sei muito pouco. Sei que houve esse movimento, mas não vingou logo nada, não. Não foi possível de jeito nenhum, porque as condições... Não sei de quem foi a ideia, não. Eu sei que na época, aí depois, quando não foi possível fazer isso, o doutor Laurentino depois quis ainda fazer aqui na margem do Mocha, no Soizão, né? Ele ainda fez até aquela barragem do Soizão, construída na administração Laurentino Pereira Neto, quando foi prefeito. Foi sucessor do meu pai. O meu pai indicou e ele foi eleito, e meu pai foi na época que foi eleito deputado, e ele prefeito aqui. Depois dele foi Mário Freitas. Depois de Mário Freitas fui eu. Depois de mim foi Juarez, que Juarez era meu vereador, meu líder. E aí, quando eu me decepcionei, Bill, com a vida pública, eu digo, não quero mais continuar. Quando eu aceitei já a minha candidatura, já o meu irmão Djalma, que estava no último ano de engenharia, se formando, Augusta tem essa carta. Ele me repreendendo porque eu tinha aceito isso, que minha mãe não queria mais de jeito nenhum. Que era um dissabor, um sofrimento naquela época para a gente dirigir as coisas. A gente se desligava de família, de tudo, para se dedicar à vida pública. E eu me decepcionei, foi tantos problemas que eu enfrentei, que eu não quis mais de maneira nenhuma. E Juarez se embalou com a história, que era do mesmo grupo da gente, o pai dele era o testa de ferro lá de papai, era o da frente com tudo, com meu pai, era o Zé Nogueira Tapiti. E aí eu deixei, fiz o meu sucessor, graças a Deus, fiz o meu sucessor, e aí passei tudo para Juarez. Aí saí da vida pública totalmente, nunca mais me envolvi. E ainda fui escolhido 2 vezes depois para voltar a ser prefeito. Uma das vezes eu aceitei e recuei novamente. Refleti, digo, não aceito, não, voltei. Que eu fui escolhido andando num comício aqui no lugar Alto Sereno. E aí, quando eu estava na época para a escolha do candidato, não sei o que, aí lançaram meu nome, eu estava lá no Alto Sereno, e lá eu não tive coragem de dar ou não, aí aceitei, aí fiz ainda um discurso. Que foi isso? Isso foi depois da eleição, foi na eleição que foi depois escolhido Severo Santos. 66. E eu não fui, aí o Severo infelizmente foi o escolhido, mas não foi eleito, né? Mas, Adelino, nessa época que você foi prefeito, você já era casado? Não, eu só me casei depois, até isso. Eu era namorador, era um rapaz jovem, tinha assim, uma influência com as moças, aquelas coisas.
era namorador, mas aí eu digo, só caso quando eu saí da prefeitura. Já estava até com a fama já de enganador aqui. Eu e um tio seu, que era um namorador, Miguel Reis também, que era outro tio seu que teve essa fama, e eu substituí depois a ele. Mas aí quando eu, depois que saí da prefeitura, com 1 ano eu me casei, né? Com 30 anos eu me casei. Você casou com a Conceição? De Maria Freitas, Mendes Freitas, filha de Mário Freitas. Mário Freitas. É. Mas já depois, já de 1 ano que eu saí da prefeitura. você sucedeu Mário Freitas. Sucedi. Mas em 58... Eu trabalhei muito na campanha do Mário Freitas, quando ele foi candidato. Eu já fui um dos que ajudei muito ele aí. Fiz comício nos interior e tudo. Mas em 58... Por isso que depois que Laurentino foi quem assumiu a chefia política depois da morte de Miguel. Porque primeiro morreu Zé Tapiti, em 18 de fevereiro de 52, e meu pai em 16 de março de 52, no mesmo ano. Menos de um mês, menos 2 dias, menos de um mês. Um do outro, morreram os dois, né? E a Laurentino Pereira foi meu pai, até quem trouxe ele para cá, que ele era de origem das famílias Pereira de São... Família política também, que tinha um irmão dele que era deputado também, Constantino Pereira, que era deputado por São João do Piauí. E aí ele veio para cá. Meu pai foi quem trouxe, quando ele foi recém-formado em medicina em Salvador. E meu pai foi quem trouxe Mangueira para cá, foi quem trouxe o mestre Orlando. Essas coisas todas. Meu pai gostava dessas coisas todas. Ele tinha esse dom, ele conhecia o povo do interior quase todo pelo nome. Era um dom que Deus deu a ele. Por isso acho que ele tinha essa popularidade. Que ninguém, meu pai nunca perdeu uma eleição como candidato e nem indicando quem ele indicou. Ele indicou Miguel Oliveira para ser deputado antes dele, foi eleito. Ele indicou o doutor Laurentino para ser prefeito, foi eleito. Ele foi eleito 2 vezes, né, prefeito, e foi eleito deputado. Mas o que é que justifica... E morreu como deputado. Mas o que é que justifica o fato de, na eleição de 1950, quando o seu pai, que era o líder político, era muito respeitado e acatado, foi candidato a deputado estadual, e também José Tapiti foi candidato também. Ficou na segunda suplência. Mas por que razão 2 candidatos a um cargo só ao mesmo cargo? É porque eles... Mas não houve cisão entre eles. Não houve cisão, não houve cisão. Não houve cisão. Inclusive o seguinte, quando foi para a escolha de deputado, aí ficaram naquela dúvida, né? Ficaram naquela dúvida. Não, tem que ser. Aí se botava um, se botava outro, depois vai ser os 2, para não ficar. Foi para 10. O partido era forte. O partido era forte e achava que dava para fazer os 2. Andou perto, mas não chegou a fazer os 2. Aí andou perto, mas não fez. Mas voltando um pouco, ou melhor, adiantando. Depois de Laurentino prefeito, foi Mário Freitas, que você depois sucedeu. Foi. Mas naquela época, em 58, foi eleito a deputado estadual, pegando aí a vaga reservada ao partido que havia desde 48 com Miguel Oliveira, com Rocha Neto, deputado, e em 58 foi eleito Antônio Barroso, que era casado com uma filha de seu marido. Era, a filha, Ana Amélia. Ana Amélia. Você que depois deixou de ser... Quando o Barroso foi eleito deputado, foi quando eu fui eleito prefeito. Exato. Agora aí que eu indago. Você nunca teve motivação para ser candidato a deputado estadual? Não, foi exatamente isso que eu disse, que quando eu saí da prefeitura, saí decepcionado com a política e passei tudo para Juarez. E fiz força e deu embalo para Juarez. Ele queria e eu queria sair.
E eu não quis mais. Não estou dizendo que eu deixei de ser depois, 2 vezes depois, para ser candidato 2 vezes novamente a prefeito. E uma das vezes ainda aceitei e renunciei quando foi para oficializar a candidatura. Adelino, você, ao final do seu mandato como prefeito, como disse, estava decepcionado, agastado, a pedido mesmo aí de seus familiares. E a liderança passou a ser exercida, que era do próprio partido seu, o PSD. O meu sucessor natural era Juarez, que era o meu líder na Câmara e que tinha aquela intenção de viver a vida pública mesmo, Juarez. Mas na sucessão sua, houve um certo estremecimento para que fosse um escolhido candidato. Agora, porque o senhor Mário fazia um movimento pendular, apoiando o Juarez e, ao mesmo tempo, apoiando o Tibério Siqueira. Como foi resolvida e como foi enfrentada essa problemática? Essa problemática aí foi muito difícil. É porque isso aí foi a decorrência porque o Tibério já queria ser candidato desde quando eu fui o indicado. Ele já era pretenso candidato também, né? Mas a maioria dos ex-amigos de meu pai, todos, disse, não, o candidato tem que ser o filho de Rochinha, é o Adelino mesmo. E eu já tinha trabalhado na campanha de Mário, desenvolvido uma atividade a certo ponto agradável a todos eles e tudo. E aí, então, Tibério concordou também, né? Aceitou também no primeiro caso, quando eu já fui indicado. Ele Tibério disse, não, eu vou ser cedo, o filho do Rochinha, está certo, tem que ser ele mesmo, não sei o que. Aí quando já veio o caso de Juarez, aí já criou outro problema, porque aí ele queria de novo, novamente, né? Ele queria novamente ser o candidato. Ele já, como ele dizia, já tinha cedido da outra vez, já abriu mão já da outra vez para mim, e aí não queria mais abrir mão a segunda vez para Juarez, né? Aí começou. E além disso, houve também um problema que causou também essa divisão também, foi por causa do acidente com o Manuel Felipe naquela época, né? Que houve aquele acidente com o Manuel Felipe. Meu pai, e nós, a família lá de casa, como a sua também, tinha muita ligação lá com a Suero, que inclusive o velho Manuel Felipe era da mesma região de lá de meu pai. Era amicíssimo, lá meu pai era ligado lá, ele chamava a mãe de Assuero de tia Leonília, que era a mãe de Siloca, que era a amiga de Bem de mamãe. E meu pai chamava ela de tia Leonília. Com o acidente da morte de Manuel Felipe, que ia encontrar Dulcila no Gaturiano, primeiro parte da Dulcila, que é a mãe da doutora Conceição Sá, que era médica de Teresina, muito boa, por sinal, minha parenta. Aí, com isso, tinha o causador do acidente foi um irmão de um vereador também do nosso partido, Zé Belo, do Cabeça, que hoje é a cidade de... Cabeça era povoado de Oeiras. Hoje é o município de Dom Expedito, né? Que aquele nome foi escolhido por Antônio Barroso, aquele nome de Dom Expedito. E ele era vereador também aqui com a gente. Muito amigo também da gente, de Juarez entrosava muito com ele, aquela coisa. E no tempo do acidente, aí houve aquele problema de processo, da coisa na polícia, na justiça, aquele negócio todo. E aí a Suero, com aquele negócio, aquelas encrencas todas, a Suero, que era também do grupo da gente no tempo forte, como ele, Tibério e tudo. E aí se uniram tudo. Houve aquele problema também do tempo do padre Balduino, também que
que entrou também com a política aí, foi aquela dificuldade danada. Por isso que a gente quase não ganhou a eleição naquele tempo. A minha eleição foi com 1.580 votos de maioria. Disputando com J. Barbosa. Que já tinha rompido com a gente, né? Que Lourenço Barbosa era um dos grandes líderes do papai na região de... Ele, Flávio Siqueira, que era irmão de Tibério, eram os dois que eram representantes lá os amigos do papai lá no São João da Vajota. Então já tinha havido o rompimento já. O negócio do Padre Balduino, a cisão, o Padre Balduino entrou com a política e já Lourenço já ficou para lá. E com o movimento do acidente de Manuel Felipe, aí lá vai com a Sueli, vai com o Tibério, aí foi quando houve o racha no partido, foi nessa época. E Tibério foi preterido? Aí Tibério foi e entrou com ele, quem foi? Com o Juarez, não estou nem lembrado agora, concorreu com... Acilino Praça foi o candidato a vice. Não. O oposto foi Zé Tapia. Não, o oposto de Juarez, que eu não estou lembrando. Expedito. Zé Expedito. Zé Expedito. Aí onde está o problema, que também a gente era lá ligado demais lá e eu digo, agora eu estou ruim aí para saber. Mas aí na época eu digo, agora eu já indiquei, quando eles correram para lá, eu digo, não tem mais jeito não, eu não posso mais sair. Em 62, para a minha palavra é um tiro. A pré-candidatura de Tibério Siqueira era uma das coisas mais extravagantes que eu tomei conhecimento. Queira ou não queira, Tibério Siqueira. Era o lema, era o lema. Saiu aí, grafaram as paredes, tudo, com esses nomes aí nas ruas, nos muros, tudo. E o seu Mário, nessa situação, como era? Ele era muito amigo de Tibério. Sim, era, mas o sobrinho, e o jeito que teve foi tomar uma decisão, como eu também, porque eu também, por causa do caso lá do pessoal de Assuero também, Zé Expedito, que era meu colega também, tudo. Mas aí quando entrou eu já estava com o Juarez indicado, mas era que eu podia voltar. Aí, e a maioria de Juarez foi pequena, 280 votos. Não, foi 176. E tanto, por aí, foi muito pequena, quase não se ganha, foi uma dificuldade. Foi luta. Aí vou dar um retrocesso aí. Sua infância, como era? Bill, minha infância foi o seguinte, eu convivi aqui, tinha muitos colegas, hoje só estou tendo aqui, na época aqui de infância aqui, Firmino Barroso, Geraldo Barro, tem Xenox, que era meu primo, que mora em Teresina, que é médico, e tem outro lá em Teresina, que é Antônio Carlos, filho de Natividade, irmão de Geraldão, eu que eu ainda tenho ainda. Mas aqui eu tinha muitos amigos aqui, de infância. Aqui. Meus amigos de infância aqui era... Começando lá da sua família era Gerson, que é o que andava comigo. Gerson, aí Juarez, lá da Rua da Feira tinha Gerson, Juarez, aí tinha Zé de Dona Maroquinha, Zé Wilson de João Maranhão, Zé, outro parente seu, que é Zé de Ernesto de Dona Cinete. Que era mais que a gente andava nessas beiras de rapaz, andava desse tempo o Riacho Mocho era perene, tinha o Poço do Silva que foi cavado ali, uma piscina naquelas lajes, você sabia disso? Eu banhei ainda ali quando menino. E já andava aqui brincando, mas quando foi com 13 anos de idade. Lorimar, rapaz, esqueci. Hein? Seu grande amigo Lorimar. Lorimar, rapaz, que era o que andava mais com Zé Wilson Maranhão, Lorimar. Lorimar que era o meu maior amigo, que andava mais comigo, era Lorimar, cara. Porque a gente ia dentro da casa do outro, que a avó dele, mas vó porque era casada com a avó dele, né, a dona Mariquinha, foi também madrasta de mamãe também, que o Mundico Sá casou 2 vezes também, né. Com a Tereza, que era mãe de mamãe, e quando ela morreu, aí ele casou com a Mariquinha, aí morreu, e Mariquinha casou com o Dagoberto, que era viúvo também, era e era muito de dentro lá, a gente vivia um dentro da casa do outro e tudo. Mas aí com 13 anos, não tinha ginásio em Oeiras, aí eu fui fazer exame de admissão, porque naquele tempo tinha o exame de admissão ao ginásio, né? Aí eu fui fazer o exame de admissão ao ginásio,
preparado por meu tio Pedro Sá. Preparou eu, Lorimar, Geraldo Maneta, ali, Geraldo Tia Carlota. Seu primo também? Meu primo era, mas só que ele era mais velho que a gente, mas ele foi no mesmo tempo. Agora eu, Lorimar, Pedro Freitas, também, Pedro de Mário também, nós 4. Fomos preparados para fazer o exame de admissão por Pedro Sá. Eu fui para Salvador fazer o exame de admissão do Colégio dos Maristas da Bahia. Colégio Marista. O Colégio Marista da Bahia era o melhor que tinha na época lá, era pesado, mas eu fui preparado, Lorimar, mais o Pedro e Geraldo foram fazer no Diocesano, em Teresina. E eu fui para fazer, porque Pérez Sá era estudante de engenharia, meu primo, era estudante de engenharia em Salvador, aí meu pai botou para lá e eu fui interno no Colégio Marista, passei 3 anos interno. Mas, Bill, naquele tempo eu encarei a coisa, menino, saí daqui preparado. Eu fiz um primário também muito bom com o professor Antônio Maria Madeira, que era irmão do padre Madeira, e desses Virgílio Madeira, dessas famílias aí, que eram tudo professor. Eu fiz até 5º ano primário aqui. 5º ano primário, que já fazia noções de francês, aquelas coisas, já tinha aquelas noções. Quando eu entrei no 1º ano de ginásio, já tinha noções de francês e latim, tanto é que eu sei muita coisa de latim, assim, umas expressões de latim, tudo eu decorava com uma facilidade naquele tempo. Eu decorava tudo, Bill, com facilidade. E aí fiz o exame de admissão lá, 200, então eu tirei 1º lugar. Tirei 1º lugar, fiz o ginásio, tirei 1º lugar, eu e Djalma, tem a revista com a minha foto e a de Djalma, a minha filha Érica, eu dei a revista para ela. Honra ao mérito dos Colégios Maristas do Brasil. Aí eu passei 3 anos lá, tirei 1º lugar, 3 anos lá, Colégio Marista interno. Eu tenho essa medalha. Quem tem a medalha, mas quem tem a revista é Érica, que eu dei a ela a revista com minha foto é de Djalma. Era de Djalma 1º lugar no científico e eu 1º lugar no ginásio. E aí, de lá eu me transferi para Recife. Depois de 3 anos, 4, eu fiz o ginásio lá em Coisa, fui para Recife, porque Lorimar era meu amigo, o general Abimael estava fazendo Estado Maior no Rio de Janeiro para ser o general-chefe do QG de Recife. Aí passou transferido, passou do navio, tinha umas fotos aí, nós tiramos foto do navio, ele passou, naquele tempo não tinha telefone, era só no telegrama. Aí Lorimar passou e disse, pede tua transferência para Recife, para a gente ficar lá junto, não sei o quê. E Lorimar, não posso, rapaz, estou tão ambientado aqui em Salvador, o que eu vou fazer em Recife, rapaz? Aqui estou tão bem. Ele disse, não, vamos para lá, rapaz, não sei o quê, aqui mais vai para lá, é tão bom, não sei o quê. Aí eu terminei, digo, pois eu vou. Aí pedi a transferência. Naquele tempo, tudo era fácil que a gente arranjava transferência. Tudo. Quem mandava em tudo era o Coronel Vitorino Corrêa, que era amicício papai. Tudo. Aí eu pedi a transferência, ele mandou logo tudo, fui me transferir para... que eu estava trabalhando no Ex-Ipaz, viu? Quando eu saí do internato, aí fui trabalhar no Ex-Ipaz. Aí foi Nazarento, foi nomeado, Magela, Elisaldo de Picos, papai arranjou, que era neto do Coronel Chico Santos, Zé Ramo, que era um parente dele, tudo no Ipaz, naquele tempo. Aí fomos para Recife. Aí cheguei lá, todo domingo eu ia almoçar na casa do general Mael lá. Ele era o comandante do QG de Recife. Aí passei lá, aí a turma foi toda indo para lá. Aí foi quando foi Magela, aí foi Orlando, foi Juarez, foi Júnior, foi Gesso, foi Gerardo Queiroz, Raimundo Queiroz também, todos eles. E mais outros aí que eu não lembro mais. Bom, aí eu fiz o científico lá, quando eu estava me preparando para fazer o vestibular, foi quando meu pai morreu, né? Em 1952, eu ia fazer o vestibular. Bem, mas aqui aí eu voltei para o Eiras. E aqui em Oeiras, comenta-se um fato que não deixa ter uma certa nebulosidade,
que foi uma fofoca, um comentário muito acirrados, cheio de preconceitos e invencionices também. Afinal, o que houve você, quando era rapazola ou criança, menino, era um guarda da praça Passeio Leandro Melo, que isso virou um verdadeiro escândalo na cidade. Isso foi na época da ditadura, né? Quando o Coronel Orlando, por sinal, fez uma administração boa, construiu o Cine Teatro, o prédio do Cine Teatro foi construído por ele, a Associação, Café Oeiras, o Passeio Leonda, a praça, ali tudo, aquele conjunto. Ali, eu ainda brinquei ali muito na cadeia velha ali, nos escombros da cadeia velha, naqueles barreiros ali, brinquei muito ali, menino. Sim, mas o caso que você pergunta é o seguinte, o Lorimar, o avô dele, ele foi criado por o Major Dagoberto Carvalho, que era casado com essa madrasta da minha mãe, a Mariquinha. Deu uma bicicletazinha para ele naquele tempo, até uma Atlas Imperial, não era Atlas Imperial, era o motor, não sei mais ou menos, era uma marca de bicicleta. E aí quando a bicicleta de Lorimar chegou, aí eu fiquei doido pela bicicleta pro meu pai. O pai mandou comprar uma da mesma marca, igual a do Lorimar, né? E aí tinha outro tinha Luiz Miguel, Luiz Miguel Maria Raimunda, tinha uma bicicleta e tudo, juntamos uma bicicleta. Naquele tempo não tinha automóvel aqui mesmo, ninguém tinha carro aqui, que só tinha teve uma Fubica aqui, foi o Coronel Lange ali, que foi quem comprou a casa do meu pai ali, que hoje é de Miguel Reis, da família de Miguel Reis. O papai vendeu para o Coronel Lange, que era seu Natu, da TT, dona TT. E aí comprou essa bicicleta. E quando essa bicicleta chegou, nós começamos andando na bicicleta. E ali a praça era muito bem zelada, muito aquela ditadura, aquele tempo tinha ordem, né, as coisas. Aí nós chegamos com a bicicleta e os meninos, como eu tinha a influência de meu pai, aquelas coisas todas, me botou na frente, vamos subir na praça, né? Qual a idade sua nessa época? 10 anos. 10 anos eu tinha. Aí, vamos subir na praça. Aí subimos ali, só tinha de calçamento aqui, aquele ali que o Coronel Orlando fez também, ali, rodeando, aquele calçamento que existe ali, rodeando a praça aí. Isso aí. Era o calçamento que tinha. Depois, bem daqui, pois a Itapetico fez, um português fez, pois daqui a pedra foi toda cortada por ele, tudo. Você já viu esse calçamento que é diferente dos outros? Foi feito a Itapetico, quando ele assumiu interinamente aí. Bom, aí nós saímos na bicicleta, o carro na frente é você. Botaram na frente por causa da influência do papai, essas coisas. Aí botaram para subir na praça. Aí quando nós fomos subir na praça, o guarda da praça estava lá e me empurrou, né? Ele me empurrou na bicicleta. Não sobe, não sei o quê, sobe. Coisa de menino, né? Besteira de menino. Prepotente de menino, prepotente. Exibição, queria me exibir na praça, aquelas coisas. Aí ele empurrou a bicicleta, aí pronto, aí saiu, aí pronto. Por causa disso aí, rapaz, foi a maior repercussão. Meu pai estava ausente nesse dia, tinha feito uma viagem, não sei para onde aqui. Aí quando chegou, aí foi fofoca danada em cima, contando, e aí o povo aumenta aquelas coisas. Política danada naquele tempo, de ditadura, o povo ali constrangido uma parte, né? Os contras, não era contra a ditadura. E aí foi aquele movimento danado, e aí papai quis dar um grau no sujeito lá, eu não gosto nem de falar nisso muito não. E aí ele pegou lá e mandou, mas o cara também foi prepotente também, porque depois que eles deram uns frega nele aí, o pessoal, aí meu pai, aí ele foi, saiu daqui, foi para São Francisco, chegou lá em São Francisco dizendo que tinha batido em filho de Rochinha, não sei o quê. E aí Dico Sepúlveda, que estava em São Francisco, que era um parente do meu pai, lá ele não sabia, estava lá na hora, deu umas faconzadas nele ainda lá.
deu de facão nele lá. Mas não matou não. Ele foi embora. Eu tenho esse pesar, porque hoje um homem da igreja como eu sou hoje, né? Graças a Dona Edilberto, de saudosa memória. Eu me entrosei na igreja. E aí eu fiquei assim, oh meu Deus, aquilo é um arrependimento que eu tive de ter feito aquilo. Ainda hoje eu penso. Coisa de criança. É, de criança, eu tinha 10 anos. Mas isso criou... Mas aquilo ainda hoje me martiriza assim um pouco. Que eu dizia, para que eu fui fazer isso? Sei que o homem foi embora, perdeu o emprego dele, foi embora, quase matam ele. Daí... Mas nessa época também, isso era natural, que houvesse endurecimento dos costumes, né? Endurecimento dos costumes. E tanto assim que é sabido que durante o período Getulino aqui em Oeiras, não poderia haver nenhuma manifestação podia popular. Não podia em todo lugar. A ditadura era intransigente e não abria mão, não. Você pode olhar, até quando você assiste uma novela. Agora mesmo eu estou assistindo uma novela aqui que tem uma parte aí exatamente do tempo de Getúlio Vargas, Dona Darcy, está tudo aí, uma novela que tem aí às 6 e tanto para 7 horas. Aí sai muito dessas coisas aí, aquela rigidez danada, ditadura danada, não podia se fazer nada, não. Ninguém tinha direito de dizer, constrangir nada, de contrariar nada, ordem nenhuma. Lei é lei. Dura lex, sed lex, funcionava, né? Exatamente. Agora, o que ocorreu, uma certa feita, é que os remanescentes da banda Jazz Arrebenta Rochedo foi fazer um movimento tocando um 7 de setembro. No 7 de setembro. E aí culminou com a prisão. Aliás, não foi no 7 de setembro, foi num carnaval. Na prisão de... Birrada. De Pedro Birrada e aí começou a briga por causa de Pedro Birrada e um filho de Rosa Perdida, Joaquim Perdido. Essa briga da coisa aí. E aí prenderam Davino, Davino, que era um dos músicos da banda. Davino foi preso. Quem foi mais, meu Deus? Eu me lembro bem de Davino. E Levi também foi preso. Levi também. Era um dos músicos. Levado para a cadeia e foi interceptado por Salomé. Foi, exatamente. Foi. Salomé era disposta. A mulher tinha medo de nada, ela. Ela entrou mesmo, tomou, pegou, puxou ele no braço dele. Eu me lembro, era menino, me lembro disso. Mas os ânimos eram galvanizados. Mas, apesar disso, tá entendendo? O filho do coronel Orlando, Dr. Valmor, casou com a filha de Rocha Neto, Ana Terezinha. Como é que se processou toda essa... Isso aí é o seguinte, a Terezinha estudava em Teresina, né? E aí começou, o Valmor também se interessou por ela, não sei o que. Tem umas coisas que acontecem, a gente não pode evitar na vida. Isso é assim mesmo, né? E aconteceu mas já foi, meu pai já não era mais vivo nesse tempo. Só tinha casado nesse tempo só na Tessa, que os outros tudo era, na Tessa estava com 1 ano de casado na Tessa, não tinha nem filho ainda. Por falar em Tessa, ela era uma grande carnavalesca. Era do bloco das Cavadoras da Folia. Carolina Tapiti era desse bloco, Conceição Tapiti. Aí até o carnaval era assim, tinha as Invictas e as Cavadoras da Folia, era assim. É um bloco carnavalesco. Uma de um lado, outra do outro. Do outro lado tinha Julica, Salete, que era do lado de Pedro Ferreira, do lado. Aí tinha outras lá, eu não me lembro mais, eu só sei mais das nossas aqui. Tinha Laizinha, tinha Carlota, era tudo desse bloco como é? Invicta, Carvadora da Folha, esse negócio não me lembro mais assim. Até sei que fez parte disso aí. Carolina, Conceição, Laizinha, Rosário, Sara, desse povo assim. Mas a festa... Mirista.
Mas a festa carnavalesca passou sendo no Eiras Clube. Antes era nas casas particulares. Nas casas particulares. Eu mesmo, depois que quando eu voltei para cá, eu fiz carnaval aqui em Oeiras. Sabe onde eu fiz o carnaval aqui 2 vezes? Não tinha o Eiras Clube ainda. O Eiras Clube é de 48. Não, como é? 50. Meu Deus, eu tenho até a data dele aqui, eu tenho até eu sou sócio fundador do Eiras Clube, eu tenho ação de lá e tudo. Certo. Mas nós não existia ainda o Eiras Clube, nem ali na casa do vizinho Joel, não. Aí a gente fazia era nas casas. Teve um carnaval lá na esquina ali, que hoje na Tu tinha um jardim ali de um lado. Hoje tem uma casa ali, não tem? Tem uma construção lá. De quem é ali agora? Ali hoje mora Mauro Tapiti. É Mauro, pois é. Ali era um jardim ali. Mas tinha um salãozinho grande na casa da tua ali, dentro da casa mesmo, que tinha um jardim dentro assim, e tinha uma área assim, teve um carnavalzão, eu me lembro ali, era menino, um carnaval ali dentro, na casa da tua. Era nas casas que fazia, cada ano escolheu. Aí depois, um tempo aqui, eu com Lorimar, Juarez, essa turma, aí nós fizemos um carnaval lá na farmácia de João Henrique, era aquela esquina ali. Fizemos 2 anos de carnaval ali. E enfrentando era eu, Juarez, Lorimar, Zé Wilson, Zé Nunes, filho de Doca Nunes. Aí depois foi para o Eiras Clube, aí as festas... Aí pronto, aí com o Eiras Clube instalado, aí tudo era lá no Eiras Clube, aí tinha diretoria, funcionava tudo aquela... Aí depois se adquiriu o terreno aqui, a sede própria para cá e mudou. Mas no Eiras Clube, quem fazia a animação eram os músicos locais, geralmente. Era o conjunto de Levi mesmo. O regional? Era o regional de Levi. Aí era um regional, Levi, Osíris, Chico Baião, que era tudo da banda, da música. Levi, Osíris, Chico Baião, Gueré, Bendito Cis. Só de Cis Cego também era 3. Cis Cego tinha 3 músicos. Era Bendito Cis, Osíris, que era aquele trombone de raro, não sei se você alcançou, e Gueré, que era clarinete. Aí tinha Levi, tinha um menino saxofone, quem era o saxofone? Aí tinha... Era um conjunto ali. Para as festas era só um conjunto, não era a banda toda, não. Era um conjunto bom. Mas, Adilini, como se apresentavam os convivas, as moças? Lá no correio foi feito um coretozinho que ele ficava mais alto assim. Você não alcançou, não? Depois desmanchado tudo, que o Teódio já foi morar lá, morou uns anos lá. Como se apresentavam os participantes, os sócios e convidados do Eiras Clube? Todo mundo era paletó, só entrava de paletó, gravata, tudo uniformizado, as moças, era tudo na linha, não tinha negócio de dançar de manga de camisa, não. Tinha que ser de paletó e gravata, só entrava equipado mesmo. Sapato. E os dançarinos que mais famosos dessa época? Os dançarinos... Deixa eu ver quem era o melhor aí. Não me lembro não. Assim, Gesto também dançava? Dançava, Gesto, todos nós, não tinha nenhum que não dançasse, toda a mocidade. Hein? Não, mas o que dançava melhor, quem dançava melhor que eu achava aqui que vinha era Celé. Celé era que eu achava que dançava melhor, Celé. Celé era um deles, mas Celé só vinha férias. Eu não me lembro quem era o daqui que dançava melhor, não. Miguel Reis dançava bem, Miguel é que era dançador, era um dançador. Miguel era bom na dança. Era Miguel Reis era um bom dos bons que dançava. Agora mudando um pouco o panorama. E nessa época, como era o futebol? Chamavam ali, era o Campo do Eirense, chamavam ali antigamente. O campo era lá. Aí tinha disputa, tinha o Tuna e o 11. O nome dos times, os primeiros, era Tuna e 11. Aí tudo funcionava política nas coisas, tudo era assim, dividido. Qual era o time ligado na União
era o Tuna. O 11 era do outro lado. O nosso era o Tuna. Eu era menino nesse tempo. Depois foi que passou, quando acabou lá, aí veio a rivalidade. Depois foi Praça e Rua da Feira. O time da Praça e o time da Rua da Feira. Aí a rivalidade, a Ditim, seu pai era um beco melhor que tinha da Praça. Era zagueiro ele, seu pai. Ditim de Java era o zagueiro daí da Praça. Adilino, você e tantos outros amigos de sua época de juventude, de estudante, e como era de época, como era de costume, vocês faziam serenata para as namoradas, para as amigas. Quem eram esses amigos e como se dava essa serenata? Essa serenata a gente começava fazendo primeiro a gente começava fazendo tomando umas bebidazinhas para pegar o embalo e tudo. Aí organizava a turma, né? Cada um que tinha sua namorada, aí a gente ia lá para a próxima janela das casas lá para cantar. Aí cada um, quem tinha voz boa, cantava, quem não tinha, pedia o outro para cantar. Agora a turma boa eram todos nós daquele tempo, comparecia a serenata. A gente juntava ali, era eu, Raimundo Queiroz, o Chico também, o Chico Queiroz também participou também dessa serenata com a gente. O Gerardo, mas o Chico era mais novo, mas o Gerardo e o Queiroz Neto, e Djalma também, meu irmão, com Lorimar, com Gerson Campo, essa turma toda aí. Todos nós participávamos aqui. Até na Bahia nós fazemos na frente do convento lá das irmãs, lá na Rua do Castanheda, lá da Ferreira França, a gente fazia serenata. Em Recife também a gente fazia serenata na casa da menina, lá na Rua do Hospício, lá na Rua do Hospício e na Rua, como era o nome da outra? Na Rua do Hospício e na Rua do Sossego. Nós fizemos serenata na Rua do Sossego. Eu tinha uma namorada lá na Rua do Sossego, aí nós fizemos serenata lá na Rua do Sossego. A minha namorada nesse tempo era uma jovem chamada Meire, ela tinha uma irmã que morava nos Estados Unidos, e aí ela chegou, passou um ano ou dois lá, novinha, quando chegou. A gente era tudo novinho nesse tempo, eu tinha 18, 19 anos, ela também era garota. Falava inglês, ela falava, morou lá, só falava muito inglês. Eu fazia serenata lá. Eu namorava com uma e a Nazareno com a outra, a irmã dela, a mais velha, que morava em Recife. A gente fazia serenata lá. Agora, quando era com o Gerardo Queiroz, ele começava, quando bebia demais, ele começava a fazer banca. Agora, quando era Queiroz Neto, não. Queiroz Neto não tinha, fazia... O Queiroz Neto tem uma voz muito boa. Tinha voz boa danada. E cantava bem, tinha voz boa e tocava flauta bem também. Era muito bem, era um exímio flautista. E violão também fazia. E era compositor, era mais completo. Ele tinha músicas? Tinha músicas. Eu sei uns 3 pezinhos, umas 3 dele ainda assim, mas é porque agora eu já estou assim mais... mas tem hora que onde eu estou assim mais à vontade sozinho, assim, ainda me lembro mais assim das músicas, mas assim quando eu vou dizer assim, falha. Mas aqui em Oeiras, como era que era programada, mandava avisar para as namoradas? Não. Às vezes, quando acontecia da gente avisar, mas também pegava de surpresa, muitas vezes, né? Muitas vezes surpresa. Interessante que lá na Bahia, na Baixa do Sapateiro, nós tínhamos um negócio lá, quando a gente fazia uma serenata lá na Baixa do Sapateiro, tinha um Cid Fialho, que era irmão do Dr. Nelson Fialho, que foi já advogado como você. Foi papai também que trouxe ele para cá, que era casada com a filha de seu Silvino de Simplício Mendes, que era um do fazendeiro rico lá. Era dos Fialho. Nelson Fialho, não sei se você ouviu falar. Era um advogado de renome aqui no estado do Piauí. Foi papai que trouxe ele para cá. Ele foi embora porque ele adoeceu dos rins, as pernas, começou a inchar muitas pernas. Foi embora e morreu. Cid, irmão dele, que era estudante lá também,
participava também dessa serenata com a gente, Cid Fialho, que era mais novo. E aí, tinha uma senhora lá, Bill, interessante, me chamava a atenção, lá abaixo do sapateiro tinha uma senhora que Raimundo Queiroz tinha uma valsa que Raimundo Queiroz executava, quando tocava, podia ser qualquer hora assim da madrugada, ela saía lá na janela para ouvir a serenata da gente. E a gente nem conhecia ela não, ela saía toda vez. Mas aqui, quem era o que cantava? Aqui, deixa eu ver, quem cantava muito, quem cantava muito aqui bem, que tinha a voz boa, era Gerson, era um que tinha a voz boa. Queiroz tinha a voz boa. Deixa eu ver quem eram mais outros que cantavam. Algum filho do doutor Tarso? Orlando tinha uma voz boa também, muito boa, Orlando, uma voz muito boa. Doutor Firmino? Não, Firmino não, Firmino era... Mas vocês iam... Outros cantavam, eu também cantava, mas os outros, Zeca Amorim cantava também, Zeca Amorim, e tocava violão também, Zeca Amorim. Bom, mas nessa pândega praticamente, vocês davam uns cangapé no cabaré de Cissego? Dava, cabaré. Cissego era o chamado rotisserie antigo. Onde era? A rotisserie ali onde era a casa do seu Geró, ali nessa rua, ligada ali à Ponte Grande. A ponte ali, aquela última casa ali era o rotisserie. Ali tinha bilhar, tinha sinuca. Ali eu comecei ali, quando eu era menino, meu pai tinha as roças para ali no Buqueirão e no Betel. Aí quando a gente vinha com frutas de lá, caju, com manga e tudo, as mulheres ficavam ali, a gente já começando aquela influência por mulher, aquela coisa todinha. Achava bom quando elas pediam a gente para a gente dar as frutas para elas, eu gostava. Aí depois, mas eu só quando ele acabou de lá, eu comecei a frequentar já o de lá de baixo, como é que chama lá, tem um nome lá de... o Curim. Aí, fui para lá, né? Aí nesse tempo lá, eu tinha aí naquele tempo tinha duas cearenses lá, e eu tinha uma que eu gostava muito dela, uma chamada Sulina. Ainda me lembro o nome dela. E que essas moças? E aí tinha outra que chamava Maria Cearense, e tinha aqui, no tempo tinha Antônio Dentinho, que era seu primo, Antônio Dentinho, e Joaquim Braz, que era tudo da banda, né? Joaquim Braz era sobrinho de Maria Carcará, ali da Rua do Fim, que era para lá. E Carcará, e Joaquim Braz era músico também, tocava num trompete também, Joaquim Braz. Ele foi embora depois para Floriano, e Joaquim Braz, com Levi e Antônio Dentinho, Joaquim Braz tinha essa paixão danada por essa mulher. E essa Maria Cearense foi para Picos, passar um dia por lá. Quando voltou, veio com o cabelo todo grisalho, pintado, não sei o quê. E aí Levi fez uma paródiazinha com uma música assim: chega Braz, que cearense chegou, com o cabelo frisado que os picões frisou. Eu digo assim, vá chamar Joaquim Copeiro, mas não chame Antônio Dentinho, que ele vendo uma garrafa não deixa nenhum tiquinho. Chega Braz, que cearense chegou. Era uma machinha. Era uma machinha com Braz, Joaquim Braz. Era essas coisas, Bill, tem muita coisa antiga assim. Mas essas mulheres que eram daqui, só daqui de Oeiras ou tinha de outros lugares? Tinha de outro lugar, né? Vinha tudo, Cissego e trazia, rapaz, as mulheres aí. E era tudo mulheres limpas, traquejadas. O Cissego, né? Ele dominava essa área de coisa. Olha, o cabaré dele botou esse nome porque ele viu que um rotisserie em Fortaleza, que era um coisa lá de venda, não sei de que. Ele viu o nome, achou bonito e botou aqui. Mas ele tinha bilhar, tinha sinuca, tinha jogo de baralho, tinha tudo que tinha no... E festa, tinha festa também? Festa todo dia. E quem que tocava? Se falar em festa, tinha os conjuntos, eles formavam os conjuntos lá. Mesmo que tocava toda noite tinha, quando chegaram. Uma vez, eu vou até lhe contar uma interessante, você não sabe dessa. Naquele tempo, Chico Sá era metido a valente aqui. Não sei se você viu falar disso. Chico Sá enfrentava qualquer caboclo aqui naquele tempo. Aqui apareceu aqui um valentão aqui, que veio de fora, não sei de onde ele veio, chamado Joaquim Segunda-feira, né? Você viu falar nele, não? Era um valentão que tinha aqui. Aí Joaquim chegou lá no cabaré de Cício,
um dia, e estavam tocando lá o negócio, aí eles, para isso aí, não quero, vou beber aqui, não quero que ninguém me incomode aqui com minha mulher aqui. Aí só andava com revólver naqueles tempos. E aí chegou lá e tudo, e mandou parar e tudo, mas nessa hora ele não estava armado lá não, mas ele era acostumado a andar de revólver aqui na cidade, diziam aí, eu não sei. Mas lá ele não estava não, no cabaré não estava. Mandou parar, mas todo mundo tinha medo dele, já aqui em segunda-feira. E aí quando o Chico Sá chegou com outros colegas dele lá, com o Zé Camurim, não sei quem, chegaram lá, porque eles eram cunhados, né? Aí chegou lá e quando o Chico Sá entrou, ele disse, oxe, morreu já alguém aqui? Parado aí, por que não estão tocando? Aí ele disse, aqui em segunda-feira está aí dentro, não é para tocar nada, enquanto ele não sai tomar a cerveja dele para sair, não é para tocar não. Quem? Diz Joaquim, segunda-feira, diz, toca, porque eu sou o resto da semana, toca aí. Ele é segunda-feira, eu sou o resto da semana, vai tocar. Oh, bicho doido. Olha, tinha essas coisas. Tudo. Ele quer dizer que os músicos que tocavam para a sociedade também tocavam lá. Tocava. Era agora eles formavam uns conjuntos assim, misturavam, né, as coisas. Tinha vezes que também era de sanfoneiro, tinha um sanfoneiro bom que vinha de São Francisco, aí tinha um Abel Félix, que era da Salina, que era um sanfoneiro famoso também, que dava show por aqui. O cabaré era animado. Era animado, todo dia tinha. Aqui nunca vai ter um cabaré igual de Cicero, não. E os rapazes iam para lá. E as mulheres eram tudo traquejadas. E os rapazes iam para lá. Todo mundo ia. Quando acabava aqui a praça, a gente descia. Fazia seresta? Seresta e descia para lá e a gente misturava. Aí tinha Deoclida Amorim, tinha um restaurante chamado Bananeira ali na rua de Arlindo Carneiro, que dava no rumo lá. A gente comia por lá. Chico Portela era danado também nesse tempo. Chico Portela. A diversão da cidade também era cabaré. Passou de 9 horas todo mundo ia embora para as casas, as moças. Aí a gente ia para os cabaré. O mundo era assim, diferente. As coisas, mas não, a gente naquele tempo não tinha negócio de assaltante, não tinha nada, a gente saía, nunca ninguém foi assaltado e para voltando. A gente ia junto, quando voltava, cada um vinha a hora que quisesse, né? Porque cada um às vezes tomava seu rumo lá, ninguém. As coisas eram assim. Muito bem. Aí tá bom, já estou estou querendo ir ali. Para chegar aí para. Pois é, Bill, você já viveu uma outra época aqui, melhor. A nossa, mas eu acho, aí como eu disse, a gente vivia também melhor também, porque a gente não tinha esse negócio de assado, de coisas, que hoje a gente sai sobre sal. Olha, no Recife, a gente morava numa pensão num lugar, outro para outro, aí tinha lá o Sombrinha do Botijinho, era entre a Dantas Barreto e a Rua da Aurora. Ficava a Sombrinha da Botijinha. Era um bar muito bem organizado, tinha uma eletrola daquelas que a gente botava as fichas, ouvia a música que queria, não sabe aquelas eletrolas? Você escolhia a sua música, botava e tudo, cerveja e tudo, naquele tempo cerveja barata a gente tomava. E a gente se encontrava lá, a gente ia todos para lá, vinha uma da região, outra de outra. A gente juntava, às vezes, assim, 20 e tantos, só daqui de Pico, de Floriano, de Oeira, daqui, só da gente daqui. E aí ficava ali tudo bebendo. Quando chegava uma hora, aí nós descia tudo, aí nós ia para o Pinguim. Ia para o Pinguim, que era na Praça do Diário de Pernambuco. Aí no Pinguim, as mulheres tudo só para dançar, nós não, era tudo mulher profissional, só de dança, viu? Aí lá quem dançava, dava show de dança era Ivan Magalhães. Era quem dava o show. Quando ele entrava para dançar assim, aí parava a vez, ele ficava no meio. Rapaz, era um show que Ivan dava de perna nas coisas lá, dançando com e tinha uma mulher lá que ele pegava, que fazia tudo que ele queria na dança. E a gente saía de lá e ia para o Recife Velho. Aí no Recife Velho a gente chegava. Olha, você vê no Recife Velho, né, que a gente atravessava aquelas pontes de madrugada voltando lá dos cabarés do Recife, que os cabarés eram lá no Recife. O comércio era, tudo embaixo era comércio, os primeiros andares, segundo, terceiro, daqueles prédios antigos, tudo era tudo cabaré. Era dança, toca, música no músico. Rapaz, era um movimento monstruoso.
Aí a gente, às vezes, tomava um rumo diferente, dispersava. Cada um pegava uma menina daquela, ia brincar. E na volta não juntava mais, cada um ia embora sozinho. Ninguém, nenhum de nós, nunca ninguém foi interpelado na volta por ninguém, por assalto nenhum. Para encerrar nossa entrevista, Sim. me fale de uma pessoa que lhe é muito cara. Inclusive seu sogro, Mário Freitas. E eu não falei já de Mário Freitas, foi muito. Falei. Naquela hora não gravou, não? Não. Você falou de Mário Freitas, mas como político. Agora, como Mário Freitas, como pessoa da sociedade, como pai de família, como empresário. Ele disse, para mim foi o maior empresário que já teve em todos os tempos aqui. Porque Mário Freitas em Oeiras representava, como eu já até lhe disse antes, como se fosse o próprio um banco. Ele financiava tudo aqui para todo mundo, ajudava todo mundo. Comprou uma vez 5 caminhões, eu me lembro disso, comprou 5 caminhões uma vez e distribuiu para fornecedor de pó de carnaúba, descontando tudo, pagando prestações a ele aqui, tudo, só para ele trazer o pó para ele, dos municípios vizinhos aqui. Qualquer família aqui que tivesse necessidade, eu mesmo, minha mãe mesmo, foi quando meu pai morreu, ele assumiu, garantiu. Doninha, você não se preocupe com nada, qualquer coisa que referente à rochinha que tiver aqui, eu resolvo, não tem problema nenhum. Ele era comerciante, como eu sou, qualquer coisa que você tiver dificuldade aqui, pode mandar, e resolveu todos os problemas aqui. Alguma coisa que ele pagava uma coisa, mamãe pagava a ele, era alguma coisa que ele assumia tudo, de todo mundo aqui, todo em Oeiras aqui, todo, inclusive da área contrária da gente. O seu Valburgo, por exemplo, era o maior amigo dele, ele ajudava também, até o próprio Valburgo, que era amigo dele, fazia negócio com ele aqui também. E doutor, o senhor Mário Freitas? Como pai de família também educou a família, fez tudo que pôde pelos famílias, o que teve o alcance dele, quem quis ele deu, né, e fez, né, e infelizmente morreram alguns. Relações comerciais dele eram do Brasil todo e no exterior. Ele tinha um escritório em Fortaleza, que era só para entendimento nos Estados Unidos, para exportação da cera. Era o senhor Itamar, era um de lá de Fortaleza, era um cearense lá, que era entrosado no comércio exterior. E era funcionário dele. Quando ele pagava um homem desse, um salário imenso, ele pagava para ele fazer toda a transação para os Estados Unidos, a venda, ele vendia direto. Ele teve aqui um tempo que tinha 3 caminhões aqui levando cera direto, indo para Fortaleza e depositando lá e embarcando nos navios para os Estados Unidos. Mas ele tinha aqui a Bela Aurora, que era Armazém Nova Aurora. Nova Aurora, né? Era. A Nova Aurora era aqui na rua Zacarias de Góes. Eles tinham a prensa lá? Não. Lá era o armazém, era o depósito. As prensas eram aqui. E daqui, quando eu vim para cá, que tirou daqui, aí ele construiu, naquela área ali, que hoje construiu 2 galpões grandes para lá. Aí mudou, mas era aqui atrás. Como era esse processo que chega? Pegava o pó? Vinha o pó e aí fervia nos tachos, tinha uns tachos. Aí fervia o pó, fervia, até que chegava um ponto, quando ele engrossava, aí tinha ia para a prensa, as prensas eram de madeira. Colocava na prensa, derramava ali cada um tacho daquele, quando ia ferro, estava no ponto, derramava na prensa, e eu e os homens puxavam, imprensando, e aí ia descendo a cera e ia aparando embaixo, tinha os aparadores, né, feito de flandre, embaixo ali tudo aparando. E aí depois, quando esfriava, aquela petrificava ali, aí quebrava todinha para ensacar. Aí tinha 2 tipos de cera, a cera parda e a cera flor. A cera flor era só da flor, da palha da flor, né? Era mais cara e era melhor. A outra era a cera preta, era a comum. A que tinha maior produção era da preta, né? A outra era mais concentrada.
Era só de cera do olho da carnobeira. Aí esse Itamar era entrosado em exportação para o exterior. Era funcionário dele só para isso aí. Ele recebia todo, cabeceira, abdias, tudo levando caminhões direto. Todo dia saía, era chegando e voltando caminhão. Ele gostava de automóvel. De automóvel, velho. Todo carro novo quando era lançado, Cadillac, tudo ele teve. Quando lançava aqueles carros na moda, naquele tempo ele comprava. E financiava para os outros também. Para mim mesmo, o primeiro carro que eu possuí foi dele, o Jeep. Adelino, ele teve Galaxy? Teve Galaxy, estou dizendo, Galaxy, aquele compridão, o Galaxy, que era um carro grande. Ele teve carro, Mercury, aqueles carros, o carro que ia do ano que fosse surgindo, lançando, né, o lançamento novo, ele ia mudando. Ele só passava um ano e passava. Bem, o seu Mário é daqui de Oeiras, mas para a família tradicional, mas a família dele é do Ceará. A família Alencar, que ele era dessa região de lá. Tem até uma cidade chamada Alencar, não sei se já mudou o nome. Ele era de lá. E ele vieram para cá, e aí foi para cá, ficou aqui seu Totonho. Eu conheci o patriarca que eu conheci, o mais velho daqui, foi seu Totonho. Mas era uma família muito grande, se expandiu muito aqui. E aí foi entrelaçando com as outras. E uma grande figura da família dele também era o padre José Dias de Freitas. Era, padre Freitas, ele era filho de seu Totonho, não, era irmão. Eu nem conhecia o padre Freitas, não conhecia, não, só de nome quando eu falava, mas tinha o padre. Adelino, para encerrar mesmo de verdade, qual a mensagem que você deixa para o povo de Oeiras, para novas gerações, sobre a nossa cidade natal? Bill, hoc erat in verba. Estas foram as minhas palavras. Eu tenho que encerrar também, que já estou meio exausto com um problema aqui nas amêidoas, né? Então eu encerro só lhe desejando muita paz, muita saúde para você e aqui o jovem, o meu David, por sinal, neto de um grande amigo meu, Casé. Deixo a vocês os meus agradecimentos pela sua atenção, pela maneira como fui tratado por vocês, e que Deus ajude a todos e que o Oeiras seja sempre a nossa Oeiras e prospere cada dia mais. E que você, como um homem hoje de influência aqui na cidade, que enfrenta todos esses problemas, essas situações, não deixe que nossa cidade se acabe. Progrida sempre com ela e faça tudo que você puder. Dê sua vida por ela como eu dei a minha.